Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o 11º par de nervo craniano. Meu amigo, você tem nervo para rodar, né? Essa questão de nervo eu sempre coloco em questão que você tem um nervo, né? Você tem um nervo, mas para inteligência de gerência das dispartições nervosas, né? Eles se dividem, né? Eles se dividem em instalações, né? Você tem um ponto de controle e desse ponto de controle sai vários ramos, né? Vejam só, ramos. E esses ramos, eles eles conseguem gerenciar toda diferença de extensão que submete a esse ponto, entende? Então ele é o ponto central. Quer ver? A gente vai começar a olhar isso aqui, ó, mais para dentro, né? Então, o que nós temos? Nós temos um ponto de controle. Então vou colocar isso bem coerente, né? Nós temos um, né? E é assim mesmo que a gente tem, ó, tudo nessa representação se faz em um. E desse um, olha, nós temos um ponto. Esse é um nó. Tá vendo? Esse é um nó que leu. Siléu. Ó. Olha o C aqui. C e C, né? E o Léo tá aqui, ó. Direito, esquerdo. E o O. Tá vendo? Então esse é o 1. Esse ponto de controle, né? Ele vai fazendo assim, ó. Matematicamente. Então nós temos uma estratégia. Que estratégia é essa? É a estratégia de conter reação. Porque tudo para nós é reação. Tudo para esse 1 é reação. E aí como que a gente estuda isso? A gente coloca na matemática. E aí a gente coloca entre parênteses volumes matemáticos. O que são volumes matemáticos? São ecossignificâncias. Ou seja, signaturas desse nó. Então toda vez que você reage, você tem um nó sileutídeo, né? Desinterferindo em reação. Interferindo em reação. E esse nó, ele tá bem aqui no centro de controle. Esse centro se despropaga em centro
de tomada de reação, eferência. Sobre a aferência, ele efere de centro para a extremidade e da extremidade para o centro. Ok? E aí ele elogifica o volume, ele elogifica, treinando esse volume, desenvolvendo esse volume. O que isso quer dizer? Quer dizer que está em processo de expansão. Olha o space aqui, ó. Expansão. Então, esse parênteses, ele vai incorporando massa sobre o N que desacorda, né? Desacorda o quê? Esse 1. Só que esse 1, estrategicamente, a partir das reações diferenciais, o que são reações diferenciais? A gente tem escalas de volumes de referência de reações. Essas escadas, elas colocam para nós, ó, o descontecimento reativo para várias portas aqui, ó. A gente tem o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e assim sucessivamente. Por que isso? Porque quando é 2, a gente tem uma certa relação de integridade balanceada, ou seja, reação de par. O que é uma reação de par? É uma reação que busca a emenda de equilíbrio a partir da ergonomia do par, do parênteses. Por que a gente coloca nome, ergonomia? Porque a gente define nome para esse evento de de reagir um nó. Quando quando ele vai para ímpar, né? Ou seja, ela impara-se a partir do despartelamento. Olha só. Então, o que é o despartelamento? É isso aqui, ó. É essa diferença aqui, ó. Isso é o despartelamento, ó. O par, ele faz uma igualdade, um equilíbrio. O despartelamento, ele faz um desequilíbrio. E aí a gente tem esses degraus aqui, ó, de pares e ímpares. Ou seja, a gente sempre navega por nós mesmos, nos sentidos de nós mesmos, na imaterialidade, a partir desses pares. E esses pares, para nós, eles nos elevam a vetores de significar reação. E o que esses vetores ficam? Eles ficam como acessórios de banda. Que banda? Banda de volume, olha só. Então, quando a gente vai fazer uma reação, a gente acessa ela a partir desses pontos de instalação nas nossas placas de um nó te deu reação de controle. Então a gente busca um evento de controle nessa cascata de treinos. Como que a gente instala isso? A gente solda isso. Nós soldamos. Ou seja, numericamente a gente solda, volumetricamente a gente solda. Como que a gente solda? A gente faz curto circuito a partir de contração na carne. E aí eu vou explicar para vocês o que é isso, contração na carne. É basicamente isso aqui, ó. Assim. Isso é curto-circuito.
Né? Você lembra de você no ensino médio lá, escrevendo, e a professora ditando, e você lá... Pois é. É basicamente isso, né? Aí quando você esfregou e cansou, opa, quando pensa que não, você instalou um curto-circuito. No outro dia, quando você precisou escrever de novo, você já escrevia equatorizadamente, bem mais fácil. Porque você tinha uma via da graça de descurto-circuitivar a memória muscular por enaltecer energicamente, colinergicamente, a partir do nervo que tem que estar descontrolando para essa reação motivada, que você faz escala de raiz vetorial. Por isso que qualquer pessoa pode tocar instrumentos musicais. Basta instalar acessório. E hoje o nome do rendimento de par de nervo que a gente vai falar é o acessório, né? Então esse é um nervo, é o nome de um nervo, né? Acessórios, né? O nome acessório ele renderiza para nós, ele assume vetor de crédito a partir do dicionário na seguinte expressão, desvestida, que se junta ao principal, suplementar, adicional, anexo, que tem importância menor, secundária, dispensável. Então, nós temos tipos de acessórios, olha só. Esses acessórios, eles convencem por contraste. Eles fazem uma certa cognição subjetiva ao elo que empreende destaque, né? Olha só, nós temos vários tipos de acessórios, e o nervo que a gente vai falar é o nervo acessório. Ele é o 11º par de nervo. Esse nervo ele é exclusivamente motor. Vamos lá. Nervo acessório. O nervo acessório, 11º par, é provavelmente um dos mais controversos dos 12 nervos cranianos. Existe uma disputa significativa em toda a literatura médica sobre se o nervo deve ou não ser realmente classificado como um nervo craniano. Essa discordância envolve a observação de que as fibras nervosas que surgem do núcleo cranial são apenas brevemente associadas àquelas vindas do núcleo espinhal. Antes de continuar com outros nervos cranianos, este debate é estimulado ainda mais pelo fato da descrição galênica dos nervos cranianos. É aquela que se desenvolveu dentro do cérebro, e não necessariamente aqueles que passam para a calota craniana. A maioria dos textos ainda se refere ao nervo acessório como tendo dois componentes. As fibras que surgem do componente intracraniano são conhecidas como nervo acessório craniano, enquanto as fibras que surgem do núcleo espinhal são chamadas de nervos acessórios espinhal. Essas fibras, elas são as bandas, né, de desconter desse núcleo o acesso, né? Então é como se desse ponto elas eferem a partir dessas fibras, e algumas aferem também. Embora reconhecendo a disputa em curso, este artigo irá discutir a estrutura do nervo acessório como foi classificamente descrito, isto é, dois componentes, conceitos sobre a neuroanatomia, concurso, função, exame novo,
Tá. Então vamos lá, vamos ver algumas imagens. Vou pegar isso aqui pra cá. Então, aqui ó. Esse é o nervo acessório. Em verde, né? Ele sai bem aqui da ponte e desce nesse músculo mais em verde. Aqui é o nervo acessório. Nós ainda vamos ver a função dele. Vamos voltar aqui. Ó, divisões, partes. Divisão cranial e divisão espinhal. Núcleos. Núcleo acessório espinhal e núcleo craniano do nervo acessório. Núcleo ambíguo. Ó. Vamos ver imagens. Vai mostrar mais pra frente. Tipo motor, parte posterior da oliva abaixo das raízes do nervo. Origem no tronco encefálico, parte posterior da oliva abaixo das raízes do nervo vago. Forame associada a forame jugular, parte vascular. Inervação, músculo trapézio, músculo esternocleidomastoide. Tá, esse músculo é o esternocleidomastoide. Trapézio. Constritores faríngeos, laringe, músculo do palato mole. Então ele inerva mais os músculos, né? Lesões extracranianas, lesões do forame jugular, lesões do núcleo e lesões acima do núcleo. Então essas são as lesões que podem ocorrer nele. Vamos ver. O nervo acessório é o 11º dos 12 nervos cranianos. Suas fibras consistem de fibras motoras eferentes e fibras proprioceptivas aferentes. A palavra aferente significa em direção ao centro. Aqui é perfeito. Como de uma área periférica de um membro em direção ao sistema nervoso central. A palavra eferente é o oposto de aferente, significando para longe do centro em direção à periferia, ou seja, quando o estímulo é carregado do cérebro em direção a uma reação periférica. Então isso aqui é a reação. Eferência é reação. Nos termos vários materiais, nós temos vários materiais de estudo sobre os nervos acessórios que englobam informações sobre o percurso, seus rumos e núcleos. Não deixe. Tá. Aqui é propaganda. Explore unidades de estudo. É porque isso aqui é uma plataforma de estudos. A gente está pegando emprestado algumas. Então aqui, ó. Esse aqui, ó, é o ponto de emergência dele. Que é o núcleo acessório espinhal, núcleo craniano do nervo acessório. Origem no tronco encefálico. Então essa é a origem dele, ó. Tronco encefálico. Parte posterior da oliva, abaixo das raízes do nervo vago. Então aqui, ó, esse é o nervo vago e a gente está abaixo das raízes dele.
Aqui, ó, esse é o esternocleido e esse é o trapézio. Esternocleido e trapézio. Em verde aqui, ó, ele nervando o esternocleido. E aqui, ó, é o forame que ele passa. Forame jugular, parte vascular. Inervação, músculo trapézio. Continuando, trajeto. O trajeto das fibras motoras eferentes do nervo acessório é o seguinte: do início do cérebro às suas terminações na periferia. Então ele vai vir do início aqui, ó, para a periferia. As fibras motoras eferentes emergem do núcleo ambíguo, que está localizado no tubérculo grácil, no tronco encefálico. Vamos ver esse núcleo ambíguo. Núcleo ambíguo. Os neurônios do núcleo ambíguo coordenam a resposta vagal ao trato gastrointestinal superior, esôfago, esfíncter esofágico inferior, faringe, laringe e palato mole. Quero uma imagem. Só que aqui está mostrando a parte do nervo vago. É essa parte aqui, ó. Então eu tô... eu clico no negócio e ele abre outro. Estranho, né? E aqui, ó. É um núcleo umbigo. Poxa. Eu clico na imagem e ela... estou com dificuldades. Tá bom. Não vai não. Voltando então. O núcleo ambíguo é isso aqui mesmo. Esse é o núcleo ambíguo. Voltando. Embaralha a gente tudo assim. Pesquisa na hora assim. As fibras motoras eferentes emergem um núcleo ambíguo que está localizado no tubérculo grácil do tronco encefálico. As fibras também continuam a emergir ao longo do fascículo grácil. As fibras do núcleo ambíguo cursam na raiz cranial do nervo acessório
enquanto as fibras do fascículo grácil cursam na raiz espinhal do nervo acessório. As fibras fascículo grácil cursam na raiz espinhal do nervo acessório. Juntos, estes dois ramos deixam o crânio em sua base através do forame jugular. Aqui, ó. Então a gente está vendo isso aqui, ó. Essa parte aqui e essa parte aqui, ó. Tá vendo esses pontinhos aqui? E essa ponta aqui roxa? Então, é basicamente isso que ele estava falando. Voltando aqui. Ó, as fibras motoras eferentes emergem do núcleo umbigo. As fibras motoras emergem do núcleo umbigo. As bandas motoras. E aí o fascículo grácil é esse aqui, ó. Aqui, ó, núcleo ciliel umbigo. E aqui é o fascículo grácil. Continua a emergir ao longo do fascículo grácil. As fibras do núcleo umbigo cursam a raiz cranial do nervo acessório, cruzam a raiz do nervo cranial acessório, enquanto as fibras do fascículo grácil cursam na raiz espinhal do nervo acessório. Então aqui, ó, raiz espinhal. Aqui é a espinha. E aqui é o raiz cranial do nervo. A gente está vendo aqui. Sua base, ó, juntas estes dois ramos deixam o crânio em sua base através do forame jugular. E aqui, ó, elas se juntam e deixam o crânio a partir aqui, ó, do forame. Desse foraminho aqui, ó. Após deixar o crânio, os feixes nervosos se fundem momentaneamente, ó, momentaneamente. O que é fundir momentaneamente? Ó? Você tem aqui, ó, uma coisa, e aí você tem uma bifurcação aqui, ó. Aqui, ó. Existe meio que uma fusão. Por que uma fusão? Porque é uma unidade, né? Lembra? Você tem uma unidade aqui, ó. É uma unidade. Tá vendo? Aqui no centro, ó, no centro, leu o que? Reage. Leu é reage.
Então nesse um centro ele reage, ó. Tá vendo? Então esse é o par, ó. O par é isso aqui, ó. É a reação. Então esse par depende do equilíbrio aqui, ó. Desses pontos aqui entre os centros, desses raios, né? E esses raios eles se convergem por articulações. Só que dentro, encapsulado entre as articulações, existem músculos que se amparam sobre respostas colinérgicas, sobre curtos circuitos. Tá vendo? Eles então se separam e as fibras do núcleo ambíguo formam sinapse no gânglio jugular superior do nervo vago. Aonde que forma? No gânglio jugular superior do nervo vago. Aqui, ó. Esse é o jugular. Então a gente tem um gânglio aqui, ó. Vamos ver ele, ó. Gânglio jugular do nervo vago. Gânglios nervosos. Então, o gânglio, o que é o gânglio? Ele é um monte de células. Aqui, ó, jugular gânglio, né? O gânglio, olha que legal. Perfeita a foto, né? Vai casar bem aqui. Não, vou pôr aqui. Não, vamos pegar isso aqui e vamos pôr em outra. Sempre é bom ter espaço. Aqui, ó, o nervo acessório. Aqui, ó, presente. Ele se une aqui, ó. Aqui, ó, momentaneamente ele se une e deságua aqui, ó, no gânglio, no jungular gânglio. Esse gânglio aqui, ó, que é uma bandona, né? Então a gente tem o canal de banda e uma bandona que processa com mais espaço, space. O space é como assim, ó, é como se um space fosse uma imagem, né? Então, uma imagem é um processamento de um feixe, né? Você tem um feixe aqui, ó, de raio, e aí você desenha uma imagem. Então, isso é uma célula. A célula, ela desfeixa energia. Tá bem? Então, isso aqui é uma célula, né? Uma célula, ela desfeixa uma energia, uma célula neuronal. Mas, na verdade, todas as células, elas desfecham energia a partir da metabolização. Só que existem vários tipos de descontração enérgica. Essa aqui é a nervosa. É a magnética, enérgica de emergência. E aí essa emergência, né, essa imersão, eferência, nesse gânglio a gente tem
mais que um. Tá vendo? Então a gente tem mais que um. Então a gente tem pode chegar a um ou mais que um que vai processar. Então o que chega mais que um, ó, por conta desse encontro aqui, ó. Olha só, tá vendo o encontro? Que vem do trapézio e vem do externo do músculo externo, não, como é que é? Músculo jugular. Não, músculo esternocleidomastoide, isso mesmo. Enquanto isso, as fibras do fascículo grácil continuam com o ramo principal do nervo acessório e inervam o músculo esternocleidomastoide e o músculo trapézio. Vamos lá. Aqui. Difícil para ver. Cara, é fascinante. Vamos ver. Vamos voltar na pré-história. Além de emergir do fascículo grácil e se fundir a raiz espinhal do nervo acessório, as fibras cursam ainda diretamente do fascículo grácil para os nervos espinhais, cervicais C1 a C4, e se fundem ao ramo principal do nervo acessório conforme ele desce do forame magno, em direção à musculatura que ele inerva. Vamos dar um zoom. Nós estamos aqui, né? Aqui. Eles se fundem aqui, né? Essa é a representação da fundição. Vamos voltar aqui e vamos tentar entender. Eles então, além de emergir do fascículo grácil, fascículo grácil é isso aqui. Emergir do fascículo grácil. E se fundir a raiz espinhal do nervo acessório, ó. Ela emerge daqui, ó, e se funde a raiz principal, é essa daqui. Então vamos lá. Tá vendo essa parte aqui, ó? É isso que tá falando, ó. Ela emerge daqui e se funde aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Nessa banda maiorzinha. Nesse calibre maior. Tá. Então ela se infunde e forma um sinapse no glândulo do nervo vago. Fascículo grácil continua como ramo principal do nervo acessório e inervam o músculo. Além de emergir o fascículo grácil e se fundir a raiz espinhal do nervo acessório, as fibras cursam ainda diretamente do fascículo grácil para os nervos espinhais e se fundem ao ramo principal do nervo acessório, conforme ele desce do forame magno em direção à musculatura que ele inerva. Bom, isso é muito interessante, né? Essa musculatura, o potencial colinérgico desse lado
dessa viatura aqui, ó. Vamos pôr aqui. Você tem. Então a gente tem aqui, ó. A gente está falando de uma coisa que fica aqui. E aí a gente tem inervação aqui, ó. Não, só que não é assim. É assim, ó. E aí faz o encontro. Vamos fazer bonitinho. Vamos pegar essa loja aqui. Tá vendo? A gente tem vários raminhos. O que esses raminhos representam para nós? Eles representam instalações de curto-circuito. Plexos. Tipo cacho de banana mesmo. Saca? Vamos pôr aqui, ó. Cachos de banana. Caixa de bananinha. O que isso quer dizer? Que a gente pode pegar uma banana ou a gente pode pegar um cacho. Olha só. Tudo isso aqui, ó, movimenta funções f de x. F de x. F de x, matematicamente, graficamente, a gente transporta colineticamente a esses patronos aqui, ó, chuvas de energia, né? De K+, Na+, O2, CO2. Então, quimicamente, todas essas atividades, ela tem fatores de imposição volumétrica. Imposição volumétrica. O que isso representa para nós? Gasometria, né? O que é isso? Quer dizer que é o transporte de nutrientes para as células. Não só isso, porque o nutriente, ele depende da viabilidade. E aí a célula ela tem os seus estados celulares. Uma vez que ela está excitada, ela está cheia, excitada e desexcitada, e excitando, né? E a gente tem o estado de excitação. Excitação é a comida da célula. Desexcitada é a falta de comida, menos. Excitada é que ela está mais, né? Ela está muito mais. E aí ela partilha o equilíbrio a partir disso. E aí o gráfico para nós é a nossa imagem no espelho, tá vendo? Só que essa imagem no espelho, ela faz uma contração de jogo da velha no sentido dos nossos compassos, né? A gente tem o cérebro, o cheiro, o ouvido, a boca, músculos e músculos, né? Vamos pôr assim. E aí ela sempre tá, o nosso organismo, ele tá sempre realizando o jogo da velha, ó, mais, menos, né? Mais, menos. Então o nosso organismo, olha que conta, a gente tá sempre organizando o jogo da velha, só que graficamente, por sentido de atividade, de feedback desse aqui, ó, desse meio, desse nó cileu, te deu mais ou menos, tá ok?
E aí o que acontece? Graficamente o seu corpo reage. E aí você tem, ó, subidas de atividade, descidas de atividade, você tem exponenciais de atividade, você tem você tem funções logarítmicas, né? Logaritmo é o ritmo do lugar que faz você ficar com o efeito de excitado. Você tem integrais, né? Ou você tem limites, né? Você tem também redimensionações, né? Ou seja, tem vários tipos de gráfico. E esses gráficos, eles descomportam esse volume de dados nesse 1 que a gente falou. Esse elogifica. Quer dizer que você ganha uma medalha. O que é uma medalha? É uma banana. Então, macaco quer banana, macaco quer medalha. Macaco quer cuidar desse fibra? Sim. Então, tudo é 100%. Só que a gente nunca consegue 100%. Mas a gente treina mais uma vez conseguir. Então a gente busca ser o mais um, maior que 1. Se você não desiste de algo, você é esse aparelho aqui, ó, ligado. Agora, se você desiste de algo, esse aparelho aqui, ó, essa banana aqui, você já perdeu. Aí fica para outra cacho, né? Fica para outro acessório. Cacho, você vai caçou de banana? Vai casar de banana? Voltando então. Os nervos cranianos são um dos assuntos anatômicos mais confusos. Isso aqui já é trajeto para as fibras proprioceptivas aferentes do nervo acessório é o seguinte. Proprioceptivas aferente. O que é proprioceptivo? Tem a ver com os sentidos, né? Brincadeiras de modelar ajudam crianças a voltar à consciência. Também denominada como sinestesia. É o termo utilizado para nomear a capacidade de reconhecer e localizar espacial do corpo. É mais ou menos o seguinte: propriocepção, capacidade proprioceptiva, propriocepção. Então é mais ou menos o sentido de ser um recepcionista de si mesmo sobre o meio. Então é como se você tivesse um mapa consciente de sua motricidade. Você tem um autocontrole motriz. Então olha só, você tem esse 1 aqui, ó. Desculpa. Esse 1. Esse é você, né? E aí esse 1 tá aqui, ó. Né? Então, esse é você. Vamos pegar aqui entre parênteses, né? Rigado no chão. E o chão é a sua árvore, é o seu local na árvore. Só que a sua árvore do chão, toda vez que você pisa no chão, você movimenta. E essa raiz aqui, ó, ela movimenta com você. Então, você é um cara que é sempre conectado com essa árvore da vida, com esse chão, com esse meio. Você não é uma planta que
depende dele, você está sempre conectado. Então o que você é? Você é o wireless, você é o Wi-Fi. Tá vendo? Olha o que você é. Então você depende dessas antenas aqui, ó. Só que não é só essas antenas dos seus pés que distribuem. Você depende da equatorização do meio para poder movimentar. E esse move gera para nós um mapa, porque você instala pontos de circuitividade. Pontos de circuitividade. Se você não cuida desses circuitos, eles sujam. O que é sujar um circuito? Vamos lá. O circuito, a banda, a antena. O que é sujar a antena? É você descalibrar ela. Descalibrar. O que é descalibrar? É insustentar a fibra. Tá vendo Jesus aí? Insustentar a fibra. Olha aqui, insustentar. Se você insustenta a fibra, cadê o peso na bandeja aqui, ó? Porque a árvore da vida está nos seus pés aqui, ó. Depende de você. É a banda. Não é o solo, a atmosfera. Aqui continua, só que continua de forma aérea, né? Então você tem a grade aérea também. E aí aqui o efeito é temperal, né? Você tem a energia eletromagnética, os campos e as atmosferas entre os campos, e tudo isso faz vetor de batidinha em você. E aí a sua folha, ela energicamente ela faz folha síntese, ou seja, você se sente. E o que é isso? É mapa de pontos de circuitividade. Quando você instala esses sentimentos, você desmigalha essa banana e assente saber sobre si consciente. Então isso é propriocepção, é a sua própria ocepção, né? O organismo em si de ecopção, né? Então essa opção é essa questão de sentidos, né? De orientação. Então, para terminar aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó. O trajeto para as fibras proprioceptivas aferentes do nervo acessório é o seguinte: do seu início para a periferia até o final do cérebro. Até o final no cérebro. Fibras proprioceptivas emergem das fibras musculares do músculo trapézio e esternocleidomastoide. As fibras dos músculos esternocleidomastoide e trapézio cursam para os nervos espinhais cervicais C3 e C4, respectivamente. As fibras formam sinapse no gânglio espinhal, a gente já viu sinapse, né? É o processamento de vários feixes localizado entre as vértebras. É claro, a partir do jogo da velha, né? Entre as vértebras cervicais, antes de finalmente formar sinapses na medula espinhal, no fascículo grácil e entrar no trato espinhal. Então, as fibras formam sinapses no gânglio espinhal, localizado entre as vértebras cervicais, e elas formam essas sinapses antes de formar sinapses na medula espinhal. Então, elas também vão formar sinapses lá no medula espinhal, no fascículo grácil entre o trato espinhal. Então, todas essas etapas de gânglios, né, que são processadores maiores, servem para filtrar
Então aqui, ó, o gânglio, esse gânglio aqui, ó, ele vai, ó, gânglio, o que ele faz? Ele filtra rede, né? Ele filtra banda. Como que ele filtra a banda? Tá vendo aqui, a célula ela não faz assim, ó, e dependendo dos ajustes da potência que chega, ela não desfecha maior ou menor, né? Então vamos pôr aqui, ó, a célula de novo, é tipo um fósforozinho. Quanto de pólvora que chega nesse fósforo, ela tem os desfechos, né? Ela pode se auto-queimar, que é o curto-circuito, e evaporar. Ela pode fazer um limite de descontenção 880 graus, ó, que é a maior atividade que ela fica, mais ou menos, né, nesse entendimento aqui, porque ela pode até abrir mais um pouquinho assim também, dependendo da expressão inteligente dessa fibra. Ou ela pode diminuir, né, afinar o feixe. Isso é a célulazinha. E aí ela pode diminuir tanto que ela fazer isso aqui, ó, só um pontinho. Depende do nó sileutídeo, né? Depende do nó do RNA que tiver, da proteína que tiver aqui nesse filtro, nessa célula, descarregando. E aí o que acontece? Quando ela chega numa rede que tá desnosada, né? Que é preparada para desatar esses nós, ou receber, né? Que tem espaço e tem célula para isso. Ela se liga, o feixe se liga, e aí esse feixe, né? Ele despassa a energia, ó, desdá as mãos aqui, ó, encaixa. E aí quando passa esse potencial que era grande para essa célulazinha aqui, ó, fica bem pequenininho para essa. E aí ele vai diminuindo ainda. Por quê? Porque tem circuito inteligente sináptico para calcular. Enquanto a célula tem uma jogatina de jogo da velha, uma célulazinha, né? Ela tem uma misteirinha, né? Uma misteirinha aqui, ó, para fazer. O gânglio, ela tem um tantão. Tipo, ela tem uma loja para isso. Ela tem uma arquibancada aqui, ó. Ela consegue fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um tantão o gânglio, ó. Isso por vez, né? Vamos pôr que em 1 segundo ela faz 1. Em 1 segundo essa aqui faz 12. Então ela está preparada para receber esse 1 aqui. Independente da forma que ele chegue. Da orientação de mensagem neuronal que ele chega, de mensagem de impulso que ele chega. Não é legal, cara? Por quê? Porque você tem esse empreendimento. É o seu empreendimento vivo. Então você pode chegar lá assim, ó. Não pode? Às vezes já tá, né? E entrar no trato espinhal. As fibras formam sinapses, gânglios espinhal localizadas nas vértebras cervicais antes de formar sinapse. Aí sinapse a gente acabou de ver. Na medula espinhal do fascículo gracial. E entrar no trato espinhal. E aí a gente tem a imagem aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó, imagens. Aqui, ó, tá vendo? Esse é o músculo esternocleidomastoide. E aí ele, não, deixa eu ver, esse, não, parece que é o trapézio. É o trapézio com o esternocleidomastoide. E aí eles já estão mostrando a inervação deles. E aí aqui, ó, a inervação ela tá mais
mais aparecida aqui, ó. Ah, não, desculpa. Aquele é o trapézio e esse é o esternocleidomastoide, ó. Trapézio, esternocleidomastoide e a junção deles aos gânglios aqui, ó. Os gânglios eles ficam nessas fatias aqui, ó. Lá nas... A gente acabou de ver o nome delas, nos grácios. Fascículo grácio. Deixa eu só conferir se é isso. Fascículo grácio. É isso aí, ó. Fascículo grácio. É o ramo de fibras do axônio na medula espinhal. Então. Vias motoras e descendentes eferentes. Vias sensoriais ascendentes eferentes. Trato piramidais. Então isso aqui é um rendimento anatômico dos potenciais, né? Então esse aqui, ó, o ajuntamento dessa massa é a unidade, é o nó. Esse aqui, ó, vou até pegar aqui, ó, pra vocês entenderem. Tá vendo? Olha que legal. Concha de pérola. E aí a gente vai hostilizar naturezamente a forma, né? A morfologia. E olha que bonito. Você pode dar uma concha de praia para quem você ama, ou você pode dar uma pérola, alperola, né? Então, o que você quer dar? O que é a perola? A perola nada mais é do que você florescer raízes nervosas com sementes mais qualificadas, né? Semente não é um ponto que desatende a terra. A terra para nós aqui, ó, é essa massa aqui, essa massa branca. Ela é a terra. E todos esses pontos aqui são as sementes. Só que essa semente precisa de a terra, a tomada de circuito. E o que é essa tomada? É a pérola. Então, se a pérola ela é cinzinha assim, ó, como é que você toma dela? Você, ó, faz aquilo que você fez lá no colégio, lá no ensino, no pré. Vai fazendo isso aqui, ó. Isso é perola. Isso é petrólea. Patrulha. É você cuidar da sua autoconsciência. Que essa é a autoconsciência. Essa é o núcleo. Nó. Se. Leu. Você leu. Aqui, ó. Tcharam. E aqui, esse Léo pode ser isso aqui, ó. Pode ser, se você se abriu aqui, ó. E aí você fez. O que isso significa para nós na nossa analogia? Quer dizer que você. Opa! Você leu.
Você leu. Tá legal? Bom, então é isso aqui, ó. É essa massa aqui, ó. E aí o gânglio tá aqui, ó, chegando. Aqui é C3 e C4. Mais ou menos essa posição. Aqui a vista sagital. Aqui a vista coronal. Interessante, né? A rosa, ela se abre, ela fica interessante. Aqui, ó, a gente tem algumas lesões nos nervos acessórios. Raramente há lesões isoladas do nervo acessório. As lesões do nervo acessório podem ser classificadas de acordo com o local em que, ao longo do trajeto do nervo, lesão surge. Essas lesões também podem ser localizadas porque existem sintomas específicos associados a diferentes lesões segmentares. De um modo geral, qualquer lesão do nervo craniano 11º apresenta paralisia do trapézio e do esternocleidomastoide. Então, quando você sente muita dor aqui, ó, pode ser que seu nervo está um pouco lesado. Isso será tipificando pelos desgastes das fibras cranianas, e também pode ser por infecção, né, do trapézio e por todo o esternocleidomastoide. Deslocamento escapular, o deslocamento escapular também, incapacidade de manter a cabeça em uma posição neutra. Então existem várias relações, né, do organismo que prejudicam, fazem com que o nervo desestabeleça conexões, né, ou dificulte o empreendimento sináptico. As lesões extracranianas também, né, alatrogênicas e traumáticas, são responsáveis por uma quantidade significativa de casos de lesões, porque está tudo conectado. Aqui, ó. A terapia pós-radiação também foi identificada como uma causa para lesões isoladas. Lesões no forame, uma lesão isolada dentro do forame jugular é altamente comum. Distúrbios dentro do forame geralmente afetam todos os nervos e vasos. É claro, vai comprimir a região que precisa de espaço. Síndrome de Corlett-Sickert, várias paralisias de nervos cranianos resultantes de um schwannoma ou tumor glômico jugular do forame jugular. Schwannoma é um tumor nas células Schwann. São as células dendríticas que propagam o sinal, o impulso, que fazem aquele desfeche. Aí, quando a gente tem esse tumor, o que acontece? Esse centro de controle, ele fica descontrolado porque ele perde capacitância. Síndrome de Wernicke, também conhecida como síndrome do forame jugular, envolve paresia motora. Então, síndrome do forame jugular vai afetar os nervos cranianos 9, 10 e 11. Síndrome de Wernicke. Síndrome de Willaert. Distúrbios do espaço retroparotídeo, que resulta em paralisia nos nervos 9, 10, 11 e 12. A síndrome de Homer também. Algumas lesões no núcleo causam paralisia muscular. No caso de ocorrer, estaria associada a uma lesão medular baixa ou cervical. Lesões acima do núcleo. O núcleo acessório recebe projeção cortical bilateral. Ele ainda pode apresentar sintomas únicos,
após lesões hemisféricas. A paralisia contralateral do trapézio e a paralisia ipsilateral do esternocleidomastoide estão associados a um infarto cortical unilateral. Cabeça voltada para o lado da lesão e longe do lado paralisado do corpo. Além disso, se houver uma convulsão parcial que afeta apenas um hemisfério, o paciente experimentará a contração do esternocleidomastoide ipsilateral, ou seja, a face se afastará do lado com a convulsão. Esse pesado. Sinais e sintomas de lesões do nervo acessório. Dor, vai ter muitas vezes ipsilateral. A lesão pode radiar ao longo da parte superior das costas e pescoço. Suporte de peso no lado afetado tende a agravar os sintomas. Pode ter dificuldade em realizar atividades básicas da vida diária que exijam elevação no ombro, pois eles experimentam graus variados de fraqueza. Na inspeção, próprio ombro não do nervo craniano, como descrito acima. Apenas sinais de perda de massa muscular se lesões estiver presente por algum tempo. Bom. Aqui tem as referências aqui do artigo. O 11º par de nervo acessório é isso, né? Ele mexe com a mecânica dos músculos e com a propriocepção, que é algo bastante importante para as nossas funções vitais. Pensa só, aqui é o núcleo de descontrolar todas as bases, né, de recepção. Se a gente tem lesão aqui, nesse músculo aqui e nesse músculo aqui, cara, é uma perda bem grande mesmo. E acentua muitas outras perdas, porque qualquer disfunção no organismo é um efeito dominó que acontece. Pensa bem. Porque existe uma desprogramação que arco-reflete a perda, né? Por sintonia, por ligação. E isso compromete muito o organismo. E a pós-lesão, né? Tem que ser paciente para gradativamente conseguir reabilitação. Mas é isso, né? Você, como agente da saúde ou como ser humano, precisa entender isso mais do que tudo, porque é isso que é rico em você, é isso que te faz querer ser mais, né? Não é o dinheiro que você vai receber, né? É isso, cara, é o estado dessa integração, desses cálculos de processamento, dessa química que a gente consegue ver com o estudo, todas essas renderações celulares que, graças aos cientistas, né, e à repartição escolar, a faculdade, a gente tem bibliotecas, a gente tem pessoas que estão empenhadas em operar principalmente esses conhecimentos para que você se previna, né, no sentido da calma, da posição, da escolha, do sentido eferente, das aferências que lhe chegam. E isso funciona muito bem. O único problema é que a gente está em uma guerra contra a fabricar cão, né? O ânimo disparado pelas lojas fazem as pessoas criarem ritmo de desânimo para
merecerem mais ânimos que as outras. Só que o ânimos é só uma excitação celular, é um balanço celular, como a gente. Só que as lojas, elas querem desromper isso, sedar as pessoas, né, com dessintonização, ou elevar as pessoas a uma sintonia indireta de dependência a um ânimo de fabricação ilusória, que a pessoa não se preenche. Então vai carro, vai casa, vai artigo de luxo, vai pintura extremamente cara, vai destruição de ruas para asfalto, vai gasolina, vai complexo aqui, e a pessoa ela nunca está satisfeita. E aí a gente tem mais acidentes, mais desigualdades sociais, mais perdas de tempo com coisas que não vão empreender satisfação, economia e um rendimento social, né? Um pensamento bem colocado. E aí as pessoas, quando elas ficam cheias, elas acham que vão desencher em um estádio de futebol, uma festinha, que vai derreter a cabeça, vai beber demais, vai torcer demais, vai isso, aquilo. Mas aí elas não se cansam, não fazem as obrigações de casa e ainda descomemoram aquilo que comemorou nesses eventos com os cônjuges, né? Com os namorados, E aí depois vão se perguntar em consultórios com psicólogos o que está acontecendo. Se nós somos tão inteligentes assim para pensar, para sentir, por que nós não estamos sendo com as maiores relevâncias da nossa vida? Aqueles que estão dos nossos lados, nas nossas antenas de disparar razões. Por quê? Né? E aí é muito triste esse lado, porque é muito belo a ciência, só que essa corrupção, essa guerra desembeleza tudo, porque tudo que a gente olha tem sangue de lamentação que nem precisava ter. Só que como tem excesso, a gente desaverte acreditar que precisava, né? Quantas comidas são jogadas fora, enquanto outras pessoas não têm dinheiro para comer uma coisa diferente. E nossa, eu poderia ficar aqui a noite toda fazendo esses arquétipos de comparação. Não era o lado, mas acabou se abrindo aqui, porque realmente isso pesa muito para muitas famílias e para muitas pessoas que queriam ter oportunidades, né? Às vezes são coisas bobas, coisas pequenas, mas que valeriam muito mais do que o que tem mostrado se valer, mas na verdade não se vale nada, né? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Fui.